Treinar com anemia é como caminhar na corda bamba entre manter o seu tecido muscular e sofrer um colapso total do seu sistema nervoso central. A maioria dos praticantes de musculação e atletas falham miseravelmente porque ignoram os ajustes biomecânicos e fisiológicos necessários quando o transporte de oxigênio no sangue está severamente reduzido. Se os seus níveis de ferro e de vitamina B12 estão despencando, os programas de treinamento padrão que você encontra por aí provavelmente estão destruindo o seu progresso em vez de ajudar. Mas você pode impedir que a fadiga sistêmica roube os seus ganhos. Hoje nós vamos recalibrar completamente a sua biomecânica e o seu volume de treino para você continuar construindo músculos sem se esgotar enquanto a sua bioquímica sanguínea se recupera. Eu sou o Personal Fábio Vlas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje nós vamos direto ao ponto, mas antes, dá aquela força. Não esquece de se inscrever e deixar seu like para ajudar na recomendação do vídeo. Vamos começar nossa conversa falando sobre o impacto fisiológico da anemia do tecido muscular no sistema nervoso central. Para entender como ajustar o treino, você precisa entender o que está acontecendo no seu corpo agora. Acontece que a anemia ferropriva e a deficiência de vitamina B12 atacam diretamente a sua capacidade de produzir hemoglobina e de manter a bainha de mielina nos seus neurônios íntegra. A hemoglobina é a proteína que transporta o oxigênio dos pulmões para os músculos em atividade. Então, quando falta ferro, falta oxigênio no músculo. Sem oxigênio, a sua capacidade de ressintetizar ATP pela via aeróbia despenca e o seu corpo é obrigado a depender excessivamente da via glicolítica anaeróbia, gerando uma fadiga precoce e um acúmulo de metabólitos muito mais rápido. Além disso, a falta de B12 prejudica a condução dos impulsos nervosos, o que significa que o seu cérebro precisa fazer o dobro de esforço para recrutar as mesmas fibras musculares. Se você insistir em um treino de alta intensidade metabólica ou cargas absurdas e explosivas, você não vai gerar hipertrofia, você vai fritar o seu sistema nervoso central e gerar um estado de overreaching severo. Você já sentiu aquela sensação de tontura extrema ou um cansaço que dura dias logo após uma série mais intensa? Comenta aqui embaixo se você já passou por isso, porque identificar esse limite é o primeiro passo para o ajuste, mas esse impacto no sistema nervoso não é nada perto do erro que a maioria comete na escolha dos exercícios, que é o que eu vou te mostrar agora no próximo tópico. O grande segredo aqui não é parar de treinar, mas sim recalibrar o volume de treinamento. Em um estado anêmico, nós precisamos reduzir o volume total de séries semanais em cerca de 30 a 40% e focar estritamente na eficiência de cada repetição. O foco principal é gerenciar o débito de oxigênio. Em um treino convencional, você faz um descanso curto de 60 segundos, normalmente, né? Mas para quem está se recuperando de uma deficiência de ferro e B12, isso é um erro fatal. Nós precisamos estender os intervalos de descanso para 2 a 3 minutos completos, mesmo em exercícios isolados. Esse tempo prolongado é fundamental para permitir a restauração completa dos estoques de fosfocreatina e dar tempo para que o sistema cardiovascular, que já está sobrecarregado pela menor viscosidade sanguínea e maior débito cardíaco de repouso, consiga estabilizar a frequência cardíaca sem gerar hipóxia tecidual crônica. A literatura científica comprova que intervalos de descanso ampliados atenuam o estresse oxidativo e minimizam a ativação da via da fadiga central em indivíduos com restrição de transporte de oxigênio. Ao estender o descanso, mantemos a qualidade do estímulo mecânico sem empilhar uma fadiga cardiovascular desnecessária. Mas mudar o descanso é apenas metade da equação. A mágica real acontece na forma como você move a carga e é isso que vamos quebrar anatomicamente agora. Aqui está a abordagem mais contra-intuitiva que você vai aprender hoje. Para de ficar tentando superar a exaustão da anemia com intensidade explosiva ou força concêntrica violenta. Acontece que quando você faz um movimento concêntrico explosivo, a demanda por recrutamento de unidades motoras de alto limiar e o consumo de ATP e oxigênio são absurdamente altos. Então, em vez disso, nós vamos inverter a prioridade. Vamos priorizar o controle excêntrico em detrimento da força concêntrica explosiva.
A fase excêntrica, que é a descida do peso, a fase a favor da gravidade, no agachamento, por exemplo, exige menos consumo de oxigênio e menos ativação metabólica por unidade de tensão produzida do que a fase concêntrica, ou fazendo uma descida controlada de 4 a 5 segundos e uma subida concêntrica concisa e deliberada, você maximiza a sinalização mecanotransdutora para a hipertrofia através da tensão mecânica nas titinas e membranas celulares, sem demandar uma explosão que esgotaria o seu oxigênio logo na terceira repetição. O treinamento focado na fase excêntrica induz adaptações hipertróficas robustas com um custo metabólico e cardiorrespiratório significativamente menor se comparado ao treinamento concêntrico tradicional. Dessa forma, você preserva a sua massa magra induzindo microlesões controladas nas miofibrilas, mas poupa o seu estoque limitado de energia bioquímica. Mas para garantir que essa tensão seja segura e direcionada, precisamos escolher as ferramentas biomecânicas certas. Então, para aplicar essa tensão mecânica excêntrica sem sofrer um apagão no meio do treino, a escolha dos exercícios precisa ser cirúrgica. Então, esqueça os grandes levantamentos olímpicos, como agachamentos livres pesadões ou levantamento terra bruto durante essa fase de recuperação. Esses exercícios possuem uma demanda de estabilização e um impacto sistêmico axial gigantesco, exigindo assim o recrutamento absurdo de músculos sinergistas e estabilizadores que demandam ainda mais fluxo sanguíneo e oxigênio de forma global. Nós devemos priorizar a biomecânica de baixo impacto sistêmico através de máquinas guiadas e exercícios unilaterais. Eu explico. Então, em vez de usar agachamento livre, utilize um leg press 45 ou uma cadeira extensora. Nas máquinas, o componente de estabilização é eliminado pelo equipamento, permitindo assim que o córtex motor envie o sinal elétrico focado especificamente no músculo alvo. O uso de máquinas reduz a demanda sobre os músculos estabilizadores do tronco, diminuindo assim a resposta hemodinâmica global e a fadiga sistêmica do sistema nervoso central. O treino unilateral, como o agachamento búlgaro na máquina ou extensora unilateral, também divide a demanda cardíaca pela metade, pois o coração precisa bombear sangue apenas para uma das extremidades por vez, evitando que você sinta aquela falta de ar desesperadora. Como você pode ver, o planejamento técnico protege o seu corpo, mas para aguentar um treino com essa precisão e acelerar a sua regeneração mitocondrial, a sua suplementação e nutrição precisam estar impecáveis. O ferro e as vitaminas do complexo B dependem de um ambiente metabolicamente favorável para serem absorvidos e transportados. Então, para garantir que o seu aporte de macronutrientes e micronutrientes de alta qualidade esteja em dia, sem falhas, eu confio na maior do mercado. Então dá uma passada lá no site da Probiótica e você encontra a linha completa para dar suporte ao seu alto rendimento. Então acesse o site e use o cupom EUPRO para você ganhar aquele desconto maroto de 15% em toda a linha. Não brinque com a sua saúde, use o que há de melhor para acelerar a sua volta ao topo. Agora que estruturamos o treino, aqui está a nossa dica de ouro, a engrenagem que amarra tudo isso. A linha do tempo da sua recuperação bioquímica dita a progressão da carga. O ferro suplementado por via oral ou endovenosa leva de 2 a 3 semanas para começar a se transformar em novos reticulócitos e, consequentemente, em hemácias maduras na sua circulação. A vitamina B12, por sua vez, atua na síntese do DNA celular e na manutenção do sistema nervoso. Durante as primeiras 4 a 6 semanas do seu protocolo de tratamento médico e nutricional, você não deve progredir carga sob hipótese alguma. Mantenha as cargas fixas em uma faixa de 60 a 70% de uma RM e progrida apenas a densidade ou o controle do momento. Mantenha as cargas fixas em uma faixa de 60 a 70% de uma RM e progrida apenas a densidade ou o controle do movimento. Conforme os exames de sangue apontarem a normalização da ferritina, da saturação de transferrina e dos níveis séricos de B12, aí sim você pode começar a reintroduzir de forma gradual a velocidade concêntrica e os exercícios livres.
O erro mais comum é o indivíduo tomar a primeira dose de ferro, sentir uma melhora subjetiva de energia e tentar socar a carga no treino no mesmo dia ou no dia seguinte. Isso causa uma recaída imediata porque os tecidos periféricos ainda estão desabastecidos. Respeite a velocidade da sua medula óssea. A regeneração da massa de eritrócitos e a restauração enzimática celular ocorrem de forma defasada em relação ao início da terapia de reposição, exigindo progressão parcimoniosa do estresse físico. Se essa explicação biomecânica e fisiológica detalhada abriu a sua mente e te ajudou a entender como proteger a sua massa muscular de forma científica, clica agora no botão de hype aqui embaixo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações para não perder as próximas análises científicas de treinamentos. Em resumo, treinar com anemia não significa parar, mas sim treinar com inteligência. Reduza o volume, aumente o descanso para até 3 minutos, controle rigorosamente a fase excêntrica do movimento e ter preferência total para as máquinas guiadas para blindar o seu sistema nervoso central enquanto os seus exames se normalizam. Para manter sua dieta e rotina alinhadas, além do cupom EuProPersonalFábio no site da Probiótica, garanta aquela pasta de amendoim isolada no site da Dr. Pennant usando o cupom BLPersonalFábio para você ganhar 10% de desconto. Me acompanhe diariamente nas dicas práticas e análises de execução lá no Instagram, TikTok e Facebook, tá tudo aí embaixo. Aquele abraço, bons treinos com responsabilidade e até o próximo vídeo. Fica com Deus.